Bem, seja muito bem-vindo ao Mindcast, nosso canal aqui de lives, de podcasts, só que voltado ao autoconhecimento e à expansão de consciência. Essa semana tá bem bacana, ontem tivemos uma live muito legal, eu, Marcelo Paro, Danilo Morgado, falamos sobre masculinidade à luz da autoconsciência. Como sempre aqui nesse canal, os temas que nós conversamos são voltados à autoconsciência, né? Você que está assistindo essa live já em gravação, eu sugiro que você se inscreva no nosso canal do YouTube também. Lá você pode assistir a live com mais qualidade, com mais conforto. E a live de hoje é uma live incrível. A Paula, terapeuta holística, vai compartilhar um pouco da história dela com a gente. Uma história maravilhosa, de muita mudança, de muita ressignificação. E eu tenho certeza para você que está assistindo essa live, vai te fazer pensar muitas coisas. Como que a gente transmuta nossa sombra em luz? Como que aquilo que pode nos fazer fracos por um momento pode trazer a nossa força por outro. Paulo já está aqui, vou convidar ela a entrar com a gente para bater um papo. Mandando aqui a solicitação. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade para interagir na live com a gente. Deixa eu me arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui, que eu não sei onde é que O Instagram tem. sempre trola a gente, abre com a câmera da frente. Tudo bem, Paula? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? E você, como é que tá? Graças a Deus, bem, Paula. Tem sido bem agitado esses dias, entre lives, treinamentos, eventos, mas graças a Deus, muito movimento acontecendo. Você me vê e ouve bem? Tá boa a transmissão para ti? Tá sim, tá perfeito. Que legal, né? Demorou, né? Faz tempo que eu já tô de olho em você para te chamar já, mas entre muitos movimentos que foram acontecendo, bom, aconteceu na hora certa. Seja muito bem-vinda, Paula. Vai ser muito bacana ter uma live gravada contigo aqui. E tua história é demais, né? É um movimento muito incrível. Como eu te falei, a ideia de fazer esse canal em formato de podcast era para que a gente tivesse um tema assim, né, de direção, mas que a gente ficasse muito à vontade para conversar, para conhecer a sua história. E de uma certa forma, o Mindcast acabou virando, de certa forma, eu digo assim, se você quer buscar um terapeuta, tem a história aqui, tem a conexão aqui, porque você e eu sabemos, né, Paulo? Na verdade, a gente faz muitos Sim. cursos, a gente aprende muita coisa, mas a verdadeira escola é a nossa vida, né? Então seja muito bem-vinda, Paula. Fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho da tua história antes e depois do autoconhecimento, e aí depois vai embora. Boa noite, Paulo. Boa noite. Nossa, que legal estar aqui, Alex. Eu vi aí algumas, acompanhei algumas lives aí, né? Super bacana, pessoas maravilhosas passaram por aí. E hoje eu tô aqui. Muito Que legal. obrigada, viu, Alex? Seja bem-vindo, é Bom, um prazer, Paulo. então, a minha trajetória é longa. Eu vou tentar aqui falar um pouco, resumir um pouco a minha vida, né? Então, vamos lá. Para quem aí não me conhece, o meu nome é Paula, eu sou terapeuta e nem sei, a jornada até chegar aqui foi um pouco longa, né? Desculpe o barulho, que é sempre assim, eu tento gravar alguma coisa Relaxa. e não é fácil. Bom, é assim, é, em 96, eu vou começar por aí já para depois eu vou juntando como que eu fui saindo disso, né? Tá. Em 96, eu tive uma paralisia, né? Não foi paralisia infantil, nada disso, foi uma síndrome de Guillain-Barré. E aí perdi o movimento total das pernas, né? E eu estava com 13 anos nessa época, né? Então eu fiquei sem, não sabia direito o que estava acontecendo comigo. Então, a cabeça pirou, com 13 anos, né? Até então, ali, quando os médicos ainda estavam ali, né, fazendo exame, tudo era muito novo, não tinha, naquela época, não tinha tanta tecnologia como tem hoje, né? E aí, o que que aconteceu? É, nem eu, nem a minha família entendeu direito o que aconteceu com isso, então a cabeça deu aquela pirada, né? Quando eu saí do hospital, demorou ainda um tempo para eu voltar a andar. Então, assim, o que que passa, o que que passou, né, pela minha cabeça, né? Que eu era esquisita, que eu era diferente, as amizades que eu tinha na escola
foram se distanciando, né, com o tempo, porque eu não sarava nunca, né? Então ninguém entendeu direito, né? Eu comecei a andar um tempo depois, né? Já tinha saído da turminha ali daquela escola, né? Então, aquela turminha, poucos aí eu tenho contato até hoje. Mas ninguém entendeu direito. E era aquele tempo de sair, né? De curtir a vida, e paquera, e namoro e tudo mais. E eu na cadeira de roda. Então, e aí a minha cabeça, a minha mente, ela foi trabalhando, me diminuindo, né? Ela foi me diminuindo. Por quê? Porque não tinha apoio, não tinha estrutura. Nem a minha cabeça funcionava, menos ainda do meu pai e da minha mãe, que também se perderam nisso, né? Que por mais ali que estava acontecendo isso comigo, tinha uma outra história com o meu irmão acontecendo também. Então, era dois filhos, né? Então, eu dando um problema, entre aspas, né? De um lado e o meu irmão dando problema do outro. Então, aí a família desestruturou. E eu também. E aí foi passando, né? Vamos pular aqui a parte. Então, quanto mais. Hoje eu entendo assim, né? Hoje eu vejo essa parte, né? Que eu consegui ressignificar, que eu consegui dar um outro sentido para eu parar de sentir tanta raiva, de parar de sentir tanta raiva de mim, da vida, não acreditava mais em Deus. A cabeça foi, né? Me jogando cada vez mais aí no fundo do poço, né, Alex? E aí eu fui assim, hoje eu entendo, né, o que eu passei, tudo que eu passei lá atrás, hoje faz muito sentido para mim. Por quê? Porque cada pessoa que me procura, ela tem uma parte da minha história, entendeu? Nem que seja um pedacinho ali, nem que seja assim o sentimento, aquilo que a pessoa ela me procura, o que ela está sofrendo ali, né? Quando a pessoa tem pessoas que chegam para mim totalmente destruída, me vendo como a única solução da vida dela. Entendeu? E eu dou graças a Deus por eu ter passado toda aquela minha jornada que eu nem sabia o porquê. Eu questionava muito, né? Por que isso está acontecendo comigo, né? Por que eu? Porque os médicos falavam, até hoje, quando o médico pergunta, foi a paralisia infantil? Eu falo, não, foi síndrome de Guillain-Barré. O médico fala assim, nossa, em meio de bilhões você teve. É como ganhar uma loteria. É muito difícil, né? Mas eu tive. Só que hoje eu entendo isso, eu acato isso. Eu amo isso. Por quê? Porque hoje eu me tornei essa pessoa. Eu consigo enxergar o próximo, eu consigo ver ali a alma, né? A dor ali, não sintomas, mas o que está por trás dos sintomas, né? Então, toda essa minha trajetória me faz conectar aí com pessoas que têm um pedacinho da minha história. Então, às vezes, eu me emociono, né? Então, e a gente segura, porque eu tento sempre dar aquela separada, né? Por quê? Porque senão, se eu absorver muito, eu fico mal, né? Mas depois já teve caso aqui que a pessoa veio contando a história dela, foi uma avaliação, né, ali, e depois que ela saiu, eu desabei. Porque eu sou humana, eu senti a dor dela, eu senti, falei, meu Deus, né? Ajuda, né? Me ajuda a ajudar essa pessoa, me ajuda a encurtar o caminho dela, para que ela não precise percorrer todo o sofrimento, né? Fazer toda passar por tanta coisa que eu passei, né? Então, eu enxergo hoje, né? Então, saindo. E sem contar, né, Alex, que tive depressão, que você sabe disso, você tem parte na minha recuperação, né? Eu tive problemas com meu pai, com a minha mãe, eu fiquei um tempão sem falar com a minha mãe, né? Então, a minha vida era só sentimento assim, de raiva, ódio e vingança. Eu queria me vingar de todo mundo que ria da maneira como é que eu andava. Eu queria me vingar do meu irmão, porque chegava alucinado e me batia. Eu queria. Eu sentia raiva quando as pessoas olhavam para mim com dó, com pena, ou então com aquela coisa assim de que parecia que eu era um bicho, né? Então, assim, tudo isso eu tive que ir transmutando, mas até chegar aí, eu só fui me conectando com pessoas desse nível.
Quanto mais eu não aceitava, né, mais disso vinha na minha vida. E hoje eu entendo por quê. E eu acho lindo, porque o tempo todo eu achava que eu estava sozinha, mas Deus mostrava para mim o tanto de lixo emocional que eu precisava limpar. Né? Então, depois que eu aprendi a fazer todo esse processo de limpeza, que eu consegui, e não foi fácil, né? Porque foi anos aí de limpeza, e até hoje ainda estou no processo de limpeza, porque querendo ou não, a gente julga, a gente reclama, né? Tem gente que acha que terapeuta, ele tem que ser ali, não pode sentir nada, não pode estressar, não pode falar alto, sabe? Não pode ter problema na vida, e não é assim. Né? Nós, terapeutas, nós temos as nossas diversidades, os nossos problemas, né? E só que a maneira como a gente lida é um pouquinho diferente, porque a gente entende que quanto mais a gente negar, resistir, ficar com aquele sentimento, né? Muito tempo, dali um tempo, aquilo vai retornar de novo de uma outra maneira. Então, se eu quero reduzir os imprevistos da vida, eu preciso ter uma inteligência emocional de como lidar com as questões que estão comigo. E aí, enxergar todos os problemas, que eu chamo de desafios, como uma oportunidade de crescimento. Então, o tempo todo a gente está em desenvolvimento. Né? A gente faz curso, palestras, né? A gente enche a nossa cabeça de informação, só que precisa pôr em prática, né? A gente precisa entender que a vida é constante, ela é feita de ciclos. Então, você tem que fechar um ciclo. Então, a gente tem que ficar consciente do que você está fazendo, o que você está pensando, como que você está lidando com a sua dificuldade, né? Ai, minha dificuldade hoje em dia é saúde. Então, deixa eu ver, tá? Eu vou no médico. O médico, eu falei disso hoje nos meus stories, né? O médico, ele está aí para nos auxiliar, para mostrar para a gente qual órgão aí está em dificuldade. Só que por trás disso, existe o emocional. Né? Então, se eu tenho algum problema de saúde e está num órgão específico, ou meu corpo está cheio de problemas, eu preciso lidar melhor com as questões aqui do meu emocional. O que eu sou, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa estressada, eu me irrito, eu reclamo, né? Eu tenho mágoas de 20 anos atrás, né? Eu tenho raiva, eu tenho ressentimento de coisas lá atrás. Então, tudo isso vai estourar no corpo, né? Não tem mais. E a responsabilidade, isso que foi uma grande chave na minha vida, foi saber que o único culpada de tudo que aconteceu na minha vida era eu. Eu não tinha inimigo fora. O meu inimigo estava aqui dentro. Era como eu como é que fala? Como eu observava a vida, é que eu tinha o retorno ali, a minha realidade, né? Então, quanto mais eu queria me vingar, mais pessoas apareciam para encher o saco. Quando eu tinha vergonha de ir para a escola, porque iam fazer bullying, na época nem era isso, né? Na época lá a gente falava que era tudo zoeira, né? Tal, mas machucava essas zoeiras, essas brincadeiras, né? Então, enquanto eu não queria ir, quando eu já dormia pensando, poxa, amanhã eu tenho que ir lá e passar tudo de novo, eu me conectava com mais pessoas, assim. Então, quando eu subi, quando eu elevei, quando eu comecei a fazer o processo de limpeza, eu não encontrei mais ninguém. E até hoje é assim. Então, eu tenho um cliente aqui que eles já passam aqui comigo, aí vamos supor, ele indica uma pessoa, indica um amigo. Ele nem fala que eu sou deficiente. Eu vejo quando eu levanto. Quando eu levanto e vou até a maca, eu percebo aqui que a pessoa, sabe, ela olha assim, mas nem meus clientes me enxergam, nem eles comentam, ó, vai lá, tal, entendeu? Assim, isso é muito gostoso, porque não vejo mais o preconceito na minha vida como era há 10 anos atrás, há 15 anos atrás.
entendeu? Já tem aí 20 e poucos anos que eu sou deficiente, né? Então é totalmente diferente. Então, quando eu falo para os meus clientes sobre reprogramação mental, sobre mudança de frequência, mudança de comportamento, principalmente a mudança do pensamento, porque você muda toda a sua vibração, né? Toda a sua assinatura aí energética, é porque eu passei por isso, é porque eu me conectei com só gente assim, para não falar nada, assim, desprovido da inteligência, entendeu? Assim, que vem e fala coisas sobre a deficiência, me julgava, e não é só pela deficiência, não, me julgava pelo, por que que sua filha não mora com você? Não, ninguém veio perguntar para mim o porquê. Entendeu? Sempre me julgando, fala, você é tal, né? Você não presta, você não é uma boa mãe, você largou a sua filha, você é isso. Então, eu tive muito julgamento, para pouco interesse sobre a minha vida. Só que, assim, eu ligava por um lado, mas eu não ia lá discutir, brigar. Na minha cabeça, sai, deixa pensar, eu sei os meus motivos, entendeu? Só que ali, na minha casa, ali eu despencava, ali eu chorava, ali eu queria, sabe, que a pessoa morresse, entendeu? Que eu queria que essa pessoa desaparecesse. Só que não é nessa frequência que a gente resolve os nossos problemas, né? E aí eu demorei um tempão, aí eu tive que entrar mesmo aí no fundo do poço mesmo, né? Tive outros tipos de problemas também, de vícios e tudo mais. E por quê? Porque eu não queria enxergar a realidade, né, Alex? Então, a pessoa que bebe, a pessoa que se droga, a pessoa que tem os vícios aí, ela está fugindo da realidade. E eu fiz o mesmo. Por quê? Porque eu não tive uma estrutura, não tive alguém que falasse para mim, não, vamos lá. Eu tive assim, para não ser injusta, né? O meu pai me levava para a fisioterapia, ia buscar, pagou todos os remédios, os aparelhos que eu precisei. Isso eu não tenho que reclamar. Foi meu companheiro, nossa, demais. Só que aí, a partir do momento que eu já estava muito tempo na cadeira de roda, começou a cobrança. Quando que você vai levantar dessa cadeira? Quando que você vai trabalhar para pagar o que você me der, o que eu estou gastando com você? Entendeu? E o meu pai foi se tornando alcoólatra nesse processo, né? Então, quanto mais eu demorava para melhorar, mas meu pai ia se enfiando ali no bar, porque ele também não sabia lidar com a realidade, a nova realidade dele. A princesinha dele quebrou, ele não soube consertar, ele não soube lidar com aquilo, né? E o filho também, que foi o primeiro filho dele, né? Que é meu irmão, também, eles não se davam bem, né, Alex? Então, assim, foi muito difícil para eles. Hoje eu entendo tudo que eu fiz, e a reação que meus pais tiveram comigo, né? E hoje eu aceito isso, mas demorou, entendeu? Demorou que tanto que o processo para eu entender tudo isso foi difícil aceitar, né? Foi difícil entender na minha cabeça que eu tinha que perdoar o meu pai por ter falado tal coisa, por ter me diminuído na frente de tantas pessoas. A minha mãe também me ajudou muito na época lá, mas a partir do momento que parece que eu saí da cadeira de roda, eu entendia assim, agora se vira, entendeu? Você fez parte da minha história. Então, você também sabe, se vira, entendeu? Vai trabalhar e dane-se, eu não tenho mais responsabilidade com você. E foi assim, né? E assim, até uns anos atrás, eu ainda tinha um certo assim, né? Como é que eu vou perdoar? Porque hoje eu vejo como eu sou com os meus filhos, né? Eu sou uma pessoa ali que eu tô em cima, o que eu puder fazer para ajudar, eu ajudo. Se eu percebo que tá com a cara torta, o que que é? Vamos, fala aí, você precisa tirar isso, né? Vamos resolver isso. Qual que é o seu medo? Qual que é a sua raiva comigo? O que que eu fiz? Vamos resolver. Porque eu não quero deixar nada ficar acumulando como acumulou comigo, que eu sei aonde está, né? E assim, esse amor que eu tenho com eles, né? Com o Dante lá, o neto, então eu falei, como que, né? Mas aí é aquela coisa, Alex, que a gente aprende, né? A gente vai puxando como que foi o passado deles, como foi a educação que eles tiveram, né?
como que a mãe e o pai deu carinho, né? Como que era a relação deles. Então, quando eu fui buscar isso, que eu acho muito importante, né, antes da gente julgar nossos pais, é buscar como é que foi a infância, né? Porque geralmente, assim, na geração da minha mãe e tal, eram muitos filhos e não tinha. Era na roça, o trabalho e tal, não sei o quê, não era todo mundo que estudava. E assim foi indo, né? Então eu fui aos poucos descascando aí a cebola e fui me desenvolvendo e aí até chegar hoje aí onde eu tô, que nossa, eu sou assim, eu sou muito feliz com o meu trabalho por ver a transformação da pessoa, como ela chega na primeira sessão e depois assim como ela vai, a luz vai voltando na pessoa, né? Então a pessoa ela chega às vezes até pálida, sabe, o ombro caído, aquela coisa assim, sabe, aquele desânimo, às vezes chega nem acreditando, tipo assim, eu vim porque eu já tentei de tudo. Eu tipo assim, se não der também certo, também tá nem aí. Então, e ver a transformação, e ver arrumando emprego, e ver o dinheiro entrando, e ver o relacionamento dando certo, e ver a doença indo embora, e ver a ansiedade não fazendo parte mais da vida, né? E ver a depressão, assim, parando, né, de tomar os remédios, ficando mais consciente das coisas. Isso, para mim, não tem dinheiro que pague, porque eu estou evitando. Hoje eu penso, hoje eu já atendi assim, ó, centenas. Desde quando eu comecei, já assim, centenas de pessoas. Quantas pessoas eu já evitei de cometer um suicídio, da depressão ficar mais profunda, da ansiedade não se tornar uma síndrome do pânico. E eu sou muito grata a isso, né? Quando começa a vir algum sentimento, porque tem pessoas, Alex, que chega aqui, eu vou falar de um cliente que já chegou com um machucado da corda do pescoço, Caramba. porque ele tentou suicídio, né? Se o pai não chega na hora, e ele veio. Tipo assim, você olha para a pessoa, você fala, eu não acredito que essa pessoa teve coragem. Não tem. Ele está sorrindo, ele está conversando, ele te faz sorrir. Eu falo que depressão não tem cara, não tem rosto. A pessoa está sorrindo, mas ela está morta por dentro. Entendeu? Ela só não quer fazer que você sinta que ela é um peso na sua vida. Mas por dentro ela já morreu. E aí, a hora que está lá, ela vai e comete mesmo. Entendeu? Sem falar, sem dar justificativa nenhuma. Então, eu falo assim, que depressão, para mim, assim, no meu ponto de vista, não tem grau. A pessoa falou aqui que está sentindo uma tristeza, não sei o quê, eu já entro com o protocolo de depressão ali. Entendeu? Uma que eu não posso diagnosticar. Então, eu já vejo o geral, vejo o todo ali, né? Faço algumas perguntas e tudo mais, e aí eu monto o protocolo dela ali para ela, como é que fala? Ir eliminando aquelas travas e eliminando aquelas emoções, né? Porque a gente vai entrando devagar, né? Porque cada cliente é uma maneira. Tem gente que se abre logo de cara, tem gente que demora mais um pouco, tem gente que quer me conhecer, que quer sentir uma certa segurança para depois ir se abrindo. Então, cada caso é um caso. Então, assim, nunca precisei fazer um encaminhamento para psicólogo, né? Graças a Deus. Mas se houvesse também, se chegasse o ponto, assim, não, eu não consigo lidar com essa pessoa, na mesma hora eu encaminharia também, porque eu não tenho esse problema, sabe, de encaminhar, de falar que a pessoa, olha, você precisa tomar um remédio, você precisa ir no psiquiatra para ele te dar um remédio, para liberar dopamina, para liberar, sabe, desacelerar sua mente, porque a terapia, a quântica e a holística, ela é um complemento, entendeu? Então, se a pessoa ela está muito assim, que eu vejo que eu não consigo dar conta, e se eu teimar nisso, eu posso prejudicar ela, entendeu? Eu consigo, entendeu? E aí, provar para mim, não quero provar nada para mim, eu quero curar aquela pessoa, eu quero que ela retorne para a vida dela saudável. Então, nem que comece, a pessoa chegou, cliente aqui, tomando um monte de remédio, aí o próprio médico vai desmamando. O que você está fazendo? O que aconteceu? Aí a pessoa fala, estou fazendo uma terapia. O médico ainda fala, continua fazendo, porque está dando certo. E eles me contam, entendeu? E vai assim, e isso vai encaminhando, Alex, sabe? Então,
assim, no geral foi isso, sair assim da sarjeta mesmo, né? E para chegar aqui e se eu e se perguntar se você passaria de novo tudo isso, né? Que eu não contei nem um terço, para você ser quem você é hoje, eu passaria duas, três vezes no caso, porque hoje eu sei aonde, né, o porquê disso tudo, né, o porquê que foi tantas. Hoje eu entendo assim, Alex, que Deus, ele me preparou para estar aqui, entendeu? E eu acredito que todas as dores emocionais que eu tive, e física também, os limites que a vida me colocou, que a paralisia me colocou e tudo mais, as pessoas que saíram da minha vida, é porque tinha que sair. Tem pessoas que passam que nem um vento, entendeu? Passou aquela ventania lá, e aí a gente entende, né? E não se apegar a isso, né? Hoje eu não me apego em nada, entendeu? Porque hoje eu entendo que nada é meu. A gente tem que aproveitar o nosso momento, é o agora. Tem cliente meu aí assistindo que sabe disso. É viver o agora. Você vai viajar, por que você vai ficar pensando quando você voltar, você tem que lavar roupa? Olha o tanto de roupa que tem que lavar, ficou geladeira para limpar. Não! É viver lá, o agora. A mente foi lá para o futuro que você tem que fazer quando você voltar, ou que você tem que fazer. Está na terapia e está pensando, ai meu Deus, vai chover, tem que tirar a roupa, tem que. Não, está na terapia, na terapia. Busca sua mente. Dê ordem para sua mente, está no presente. Porque isso já tem um nome, é um presente. O dia de hoje é um presente para a gente. Né? Então é viver o agora. E aí eu aprendi, que foi assim também que eu desacelerei aí a minha mente, né? Que a minha mente era muito ansiosa. Eu ficava até 3 dias, 3 noites aí, virada, sem dormir, né? E aí, por quê? Porque eu ficava pensando no que ia acontecer, se ia acontecer, e a mente pirava, né? Então, eu saí da ansiedade com esse exercício aí de trazer sempre a mente para o agora, viver o agora, né? Eu não vivia o agora, eu vivia o futuro, e às vezes nem acontecia o que eu estava lá sofrendo, né? O que eu estava imaginando que ia acontecer, e o meu presente aqui acontecendo. E eu sendo dopada de remédio, às vezes eu ficava mole, nem sabia o que estava. E assim, era meio no automático, né? Remédio para depressão, era remédio para dormir, era remédio para acordar, era remédio para desacelerar a mente, era controlador de humor, era não sei o quê. Então, assim, o corpo também não, né? A mente. E aí eu fui desmamando, só que quando eu coloquei na cabeça que sou eu que controlo a minha mente, aí ninguém mais me segurou, ninguém mais me chateou. Pode chatear, pode me deixar com raiva, mas coisa assim de minutos, é coisa assim que eu consigo resolver em meia hora, 1 hora comigo. Na hora que eu estou sozinha, eu falo assim, agora eu vou resolver aquilo ali, né? Por que ele magoou? Por que eu senti magoada? Essa mágoa já estava comigo? O que a pessoa falou é verdade sobre mim, sobre o que eu faço, ou sobre minha família, ou é mentira? Né? Porque se eu concordo com ela, se eu fico brava, se eu fico com raiva com ela, é porque eu estou concordando com ela. Né? Então, se eu não sou, se eu não sou nada daquilo, por que eu estou com raiva? Né? Então, essas coisas assim, Alex. Você teve um momento assim de virada de autoconhecimento, assim, que teve, tipo, de repente aquela informação que veio, porque você já tinha uma abertura, né? Eu até fazendo essa pergunta para você, eu me lembro, e eu sempre me lembro disso, que eu acho que um dos primeiros contatos que eu tive, assim, com um conhecimento mais amplo, foi através do livro do Alquimista, lá, aquela do Jaime, lá atrás. Você trouxe, nossa, aquele livro foi fundamental. Foi a primeira vez na minha vida que eu tomei contato com essas informações do tipo, o universo conspira para aquilo que você quer e todo esse movimento. E ali foram semeadas coisas que viriam lá na frente. Mas teve um ponto, assim, que de repente eu comecei a pensar e parece que conectou algumas informações. E quando conectou, eu falei, caraca, putz, deu um start, assim, de começar a virar a chave no sentido de, tá, deixa eu começar a resolver, deixa eu começar a entender, me apropriar desses sentimentos, me apropriar disso tudo. E aí a gente descobre, nossa, muita coisa, né, que você tem que trabalhar. É como se tivesse ali, de repente, meu, você tem um mar de coisas para trabalhar e você tem uma canequinha para tirar essa água e começar a limpar esse inconsciente, entre aspas, das mágoas, culpas, todo aquele processo. Teve um ponto na tua vida assim que você
teve alguma informação, ou você estava pensando e, pum, você sentiu que teve uma expansão, uma virada? Sim, foi que assim, eu comentei, eu não sabia que as nossas emoções levavam a gente para o buraco. Eu sempre colocava a culpa no outro. Sempre, entendeu? Eu terceirizava a minha responsabilidade. Não, eu estou estressada porque você me deixa estressado, porque você não sei o que lá. Eu estou assim porque cresci assim, minha mãe não sei o que. Então, assim, tudo eu colocava. É culpa do chefe, é culpa do amigo, é culpa do meu pai. Culpei meu pai muitas vezes, culpei minha mãe muitas vezes. Aí, quando eu vi, né, estudei lá, que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, e que a única pessoa que pode mudar somos nós, né, que no caso era eu. Aí eu falei assim, tô ferrada, porque e agora? Como é que eu vou fazer com tudo isso? Né? Como que eu vou deixar de sentir raiva? E não é só raiva por coisas que fizeram comigo. E, por exemplo, raiva, acho que uma grande maioria tem, vamos supor, raiva de pedófilo. O pedófilo nem fez nada na sua família, mas por ser pedófilo, se vir um assunto, a gente conversar, tem pessoa que se altera, então tem que matar mesmo, tem que não sei o quê, entendeu? Eu até entendo tudo isso, hoje entendo, compreendo a opinião de todo mundo, lógico que eu não ninguém aqui a favor, mas assim, eu vejo isso com outro olhar hoje, mas eu estou falando de ódio, de raiva, então não é só coisa da minha vida, coisa que eu assistia, noticiário, hoje eu não assisto mais jornal. Entendeu? Eu não assisto mais novela, porque eu entendo, e dependendo da música, eu nem ouço, entendeu? Só que eu respeito o próximo. Porque se eu falar assim, ó, não ouve essa música não, olha isso daí, viu? Você vai assistir jornal, aí eu viro a pessoa tóxica, entendeu? Todo mundo fala aí de pessoa tóxica, tem que se afastar de pessoa tóxica, só que às vezes ela nem percebe que ela está sendo uma pessoa tóxica, de querer impor ali uma realidade que é dela, não é do outro. Né? E isso também eu aprendi, né? Então, sempre que também eu fico falando aqui com meus clientes, que quando eles começam a ver a melhora, eles querem que faça terapia. Eu falo assim, mas a pessoa quer, né? Porque se não querer, eu também não quero. Porque não vai adiantar, né? Então, assim, essa foi a grande chave, porque a responsabilidade era minha. Eu peguei e falei, nossa, agora lascou, porque eu tenho tanta coisa para limpar, tanta coisa para ressignificar, para dar outro sentido, para fazer a limpeza, que eu vou ficar no processo aí de uns 5 anos, né, mais ou menos. E aí eu fui indo. Aí o que pegou para mim, Alex, foi o lance do perdão mesmo, né? Não é nem o lance de perdoar o outro, para mim foi fácil, né? Agora, eu me perdoar de algumas coisas que eu fiz, aí eu não consegui, eu travei. Porque eu falei assim, mas eu fiz consciente. Eu fiz porque eu quis. Eu sabia que estava errado, mas mesmo assim eu fui e fiz. Como que eu vou me perdoar? Porque eu não tinha nem desculpa mais, né? Assim, para dar. Estava bêbada? Não. Estava drogada? Não. Não, eu fiz porque eu quis fazer. Então, assim, esse ponto também pegou. Aí que eu entrei, né? E aí eu fui lá no negócio das emoções, das vibrações, e assim, eu pedi ajuda de um outro profissional, de terapeuta, para ajudar eu entender, porque aí bugou minha cabeça, e às vezes eu nem queria. A gente fala que até não consigo perdoar, mas comigo é porque eu não queria mesmo, né? Porque o perdão é uma escolha, né? Eu falei assim, como que eu vou perdoar uma coisa que eu não aceito, e aí eu não vou conseguir me perdoar porque eu perdoei. E assim, a minha mente, ela travou mesmo, entendeu? Eu falei assim, eu vou me perdoar por ter perdoado alguém que não entra na minha cabeça perdoar. Como que eu vou fazer todo esse processo? Aí foi aí que eu pedi ajuda. E aí, trabalhando tudo isso, né? Aí eu consegui, assim, trabalhar comigo. Eu nunca cheguei na pessoa e pedi perdão. Todo o processo foi feito mentalmente, meditação, eu fiz hipnose também.
e fiz o processo aí de toda essa limpeza, né? Mas a grande virada de chave que mudou e muda até hoje, né? Minha vida, ela muda, graças a Deus, assim, constantemente, foi por saber que sou eu que posso melhorar minha vida cada vez mais, tanto qualquer pilar, tanto financeiro, quanto profissional, quanto saúde, relacionamento, tudo é questão de como eu observo o mundo, como eu vejo as coisas, né? Isso influencia muito, porque o meu pensamento, ele era assim muito negativo, eu era uma pessoa pessimista, né? Porque eu cresci assim, né? Então, assim, era uma crença que eu tinha, né? Então, tudo, você sabe, você vai conversar com a minha mãe, ela põe mil destaques nas coisas, né? Só que eu respeito, né? Voltando lá, não sendo tóxica, eu respeito. Tá vendo, Irene? Né? Eu respeito, falo, mãe, mas e se a senhora pensar por esse lado? Eu tento, assim, às vezes ela me ouve, às vezes não, mas é dela, eu não fico forçando uma coisa, mas se você tentar desse jeito, a gente tenta contornar, falar a mesma coisa de um outro jeito, para ver se ela dá, né, mas assim, é o que eu posso fazer, né, então eu não imponho nada, né, deixei de brigar com isso faz muitos anos que eu deixei de brigar por questões de ponto de vista. Mas, assim, é isso, é respeitar, né? O outro, né? A maneira como ele enxerga tudo isso, né? Essa foi a minha grande chave, assim, que mudou muito a questão de sair da depressão por conta disso, Alex. Eu falei, o quê? Né? Lógico que você mandou o vídeo, e aí que eu fui conhecer física quântica, aí fui conhecer terapia holística, você também, que nem eu falei, faz parte do meu processo de cura e tal, né? Mas é isso, eu falei, não, se eu me enfiei no buraco, sou eu que vou me tirar. Não tem que ficar esperando o Salvador. Por que a gente cresce? Existe um Salvador ali, né? Só que a gente tem, ninguém vai chegar para você e te dar 1 milhão, porque sentiu no coração te dar 1 milhão para você. Você vai ter que ir lá, você tem que se movimentar, você tem que criar vínculos, você tem que fazer a sua parte para que Deus faça dele, para que o universo faça dele, para que a lei da atração faça dele, né? E aceitar isso, porque tem gente que faz tudo isso, mas o único, assim, o sentimento de não merecimento trava tudo isso. E aí ele fala, nossa, pode concluir. Aí a pessoa julga, né? Fala assim, Deus não me ouve, Deus é aquilo, Deus é aquilo. Por que para o outro? Por que para o outro é mais fácil do que para mim, né? Porque você está na frequência errada. Porque você está pedindo errado. Porque você está fazendo sua oração errada. O tempo todo, se você não ficar consciente do seu sentimento, você está na escassez. Eu preciso de dinheiro, escassez. Eu preciso de saúde, escassez. Aí, como eu estou doente, minha saúde, escassez. Aí, eu não saro nunca, essa ansiedade, é escassez. E a escassez, ela bloqueia a sua realização. Porque você está sempre na falta. E o que vai retornar para você? Mais falta. Falta de amigos, falta de amizade, falta de uma pessoa fiel, falta da presença do pai, falta da presença da mãe, falta tudo. Por quê? De dinheiro, saúde. E eu era assim. Por isso que eu sei. E aí... então, a gente tem que cuidar, né? Orar e vigiar é isso. Não é você ficar vigiando a vida do outro lá. É você vigiar a sua vida. É você rezar, é você agradecer como se já tivesse acontecido, porque isso é fé, né? Isso é fé, isso é acreditar no seu Deus ali, e ficar com essa frequência como se já tivesse acontecido, porque aí você sai da falta. Agora, se eu peço saúde, eu estou na falta. Então, o que eu tenho que fazer? Agradecer a saúde que eu tenho, porque tem gente pior. Né? Então, costumo dizer para as pessoas... Perdão. Pode falar, Alex. Eu costumo dizer para as pessoas muito isso, porque muitas vezes as pessoas vêm buscar para fazer trabalhos assim mais voltados à questão da lei da atração, da questão da física quântica, de materialização. Mas eu acho que as pessoas elas cometem um equívoco que é natural, e não é um julgamento que eu estou dizendo, uma observação, porque quando elas começam a estudar muito esse campo, elas não levam muitas vezes em consideração, e para mim isso é muito forte, é uma coisa minha, que a interação da inteligência emocional é a própria mecânica quântica em si.
Como é que eu vou coordenar os meus sentimentos, os meus pensamentos? Ah, beleza, eu vou lá, eu assisto O Segredo, eu penso positivo, a lei da atração, beleza. Só que, cara, tô com um monte de coisa dentro de mim que tá me remoendo, tô com um monte de mágoa, tô com um monte de sentimento que estão deixando a minha frequência lá embaixo. Não tem almoço grátis, né? Por mais que esse processo, de uma certa forma, ele é simples, porque ele é simples. Pô, eu penso positivo, vibro naquilo que eu quero, tiro as interferências que me atrapalham e sigo o caminho. Isso na teoria. Mas quando eu vou trazer para a prática do meu estado emocional, do meu estado de sentir, senso de merecimento, que é o que quebra, nossa, muitas vezes, eu nem vou dizer as pessoas, eu vou colocar a gente me incluindo nesse processo, porque a gente vai aprendendo muito, né? Como você bem trouxe, não é porque a gente está como mentor, como terapeuta, que nós já estamos fora desse processo, bem pelo contrário. Aliás, eu estava até em treinamento hoje, estava falando para as pessoas, gente, percebe uma coisa, todo esse conhecimento ele começa a vir não porque tem uma luz divina que está aqui, mas exatamente porque tinham tantas sombras que era preciso deste conhecimento para, no mínimo, neutralizar a sombra, para que eu conseguisse, a partir disso, tomar esta consciência que você trouxe. Porque eu também concordo, e para mim também, perdoar as pessoas foi mais fácil, perdoar a mim mesmo foi mais complicado. Por mais que a gente entenda a nossa própria inconsciência, por mais que a gente entenda vários sentimentos, mas parece que é uma coisa que vai mais fundo ainda, né? E você trouxe isso e é bem bacana, porque no fundo, quando a questão é com as pessoas, não é que é difícil perdoar, é desafiador querer perdoar. Eu acho isso muito interessante, porque ainda tem-se muito um conceito dessa questão do perdão ser para o outro, né? Parece que eu vou fazer, mas eu acho que quando a gente olha pela visão da autoconsciência, da expansão de consciência, sabe, da física quântica, eu acho que a gente começa realmente a observar que verdadeiramente, cara, eu preciso limpar meu campo, eu preciso deixar fluir, entendeu? Poxa, ó, chega bem-vindo, Igor. O Neville Goddard nossa, é extraordinário, né? Um conteúdo, assim, extremamente profundo. Aquele livro dele, audiolivro Eu Sou, o Igor, nossa, é extraordinário. Obrigado por ter compartilhado, porque cabe muito dentro da nossa conversa essas filosofias no sentido de percepções que são muito diferentes daquilo, né, Paula, que é nos trazido. Porque a gente olha para nossa história, e principalmente você dentro da sua história, porque eu admiro muito sua história, porque muitas vezes eu fiquei pensando em processos e lembrando de coisas que você me contava que, como você trouxe, cara, é muito, muito difícil isso, sabe? De repente você tá ali numa condição que você teve uma paralisia, meu, foi complicado, teu universo desmoronou, e de repente você se vê, tipo, sendo cobrada por tudo isso. Eu acho que se a gente olhasse em termos de probabilidade, toda a sua história, ela foi para um caminho que ela tinha uma chance muito grande de te levar para um campo que talvez você nem tivesse mais com a gente aqui. Mas ao mesmo tempo, quando você teve esse start de começar a trazer isso para o teu eu, nossa, você transformou mesmo essas sombras todas que vieram, obviamente, para te trazer à tona coisas que você precisava trabalhar, mas isso foi muito bonito, Paula, porque foi muito transformador. E você sempre teve, né, você sempre teve uma aptidão muito grande para isso. Isso foi uma coisa interessante, porque eu sempre vi, assim, muitas vezes eu conversava com a Camila e eu falava assim, nossa, Camila, sua mãe, ela tem uma aptidão muito grande, porque eu lembrava lá das palestras que você fazia pro ProErd, tipo assim, e qual é o ponto mais desafiador, Paula, muitas vezes, e quantos terapeutas que eu não converso, principalmente no início de carreira, que o maior medo deles é, sabe, se expor, é fazer uma palestra, fazer uma live, é aparecer, nossa, você mesmo dentro daquela inconsciência, você sempre foi, teve oportunidade, né? Putz, vamos lá, vamos falar, vamos conversar. E, meu, nossa, canalizar uma coisa aqui pra gente, porque você chegou nesse processo, né? Aí houve essa ressignificação. E aí, como é que foi do ponto da ressignificação a virar terapeuta? Olha, daí foi assim, porque eu passei por psicóloga, né? Também, para poder, porque minha mãe achou que eu era muito irritada, porque eu brigava, eu quebrava a bengala na cabeça das pessoas, das crianças, né? Porque era um escudo que eu criei. Tipo assim, olhou torto para mim, é paulada na cara, porque assim,
não tinha conversa. Eu falei assim, as pessoas vão me respeitar, nem que seja por medo, mas as pessoas vão parar de me zoar. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça. E daí por diante, eu fui mesmo. Quantas vezes minha mãe foi na escola, entendeu? Dei problema, tal. Minha mãe falou, fala, mas nem assim, entendeu? Eu falo, mas é assim, é uma nova realidade, eu nem vou saber não lidar com isso, né? E aí, em vez de trazer uma coisa para eu ficar mais calma, aí ela me irritava mais, né? E aí foi. Bom, aí, assim, então como eu passei por psicólogo por causa disso, né, transtorno aí, eu percebi que eu era só um número ali, não é nem número, sei lá o que eu era para psicóloga, entendeu? Não tinha uma coisa, eu sentava lá, e aí eu falava, que eu nem queria falar, já cheguei a discutir com o psicólogo, porque ela falou assim, na época, que era bem recente, ela falou assim, mas você tem que aceitar isso. E eu tava lá querendo aceitar, né? Entendeu? Eu não sei se ela estava começando agora ou não, mas eu nunca ia falar com uma pessoa que acabou de perder o movimento para ela aceitar, porque a cabeça dela nem raciocinou, o cérebro nem raciocinou que ela parou de andar, entendeu? E aí, assim, estourei mesmo lá, então eu trocava de psicóloga direto. Mas, então, aí, o que eu pensei nisso, né? Eu falei assim, bom, aí eu fui conhecendo terapia quântica, mecânica quântica, aí eu fui devorando informação, aquela fome que eu falei para você de conhecimento que não parou, entendeu? PNL, sabe? Inteligência emocional, EFT, e aí entrei nesse negócio e falei, caramba, eu posso usar a minha experiência que eu tenho de vida, mais a terapia. Porque aí, eu não vou ser uma psicóloga, né? Não tenho nada contra, gente. Eu tenho cliente aqui, psicólogas, que são maravilhosas, e eu indico também, tá? Mas existe assim, né? Todo profissional, né? Tem o profissional e o profissional, né? Todo mundo sabe disso. Então, assim, não tenho nada contra. Mas, enfim, eu falei assim, eu vou ser diferente, né? Eu vou cuidar do todo daquela pessoa. Ela não vai chegar na minha frente, sentar, e aí ela vai falar da vida dela, eu falo assim, tá bom, né? Então, não, eu vou acolher, né? Eu vou trazer ela, eu vou abraçar ela, eu vou fazer com que ela enxergue que tudo isso que está acontecendo na vida dela é para o crescimento dela, porque todos nós estamos aqui no intuito de evoluir, no intuito, né, de crescer espiritualmente, né, uma evolução. A gente vem evoluindo desde lá da época do Homem das Cavernas, a gente ainda continua, né, em constante evolução. Então eu vou fazer com que essa pessoa enxergue a vida como eu enxerguei, mas da maneira dela, do jeitinho dela. Se ela é evangélica, eu vou falar uma linguagem da religião dela. E assim eu sigo. Eu tive que estudar religiões também, né? E as dúvidas que eu tenho, eu vou pesquisar com os próprios clientes que eu tenho, viu? Mas como que vocês entendem sobre isso? Como que fala na Bíblia sobre isso? E aí eles me ensinam, então eu aprendo também. E eu entendi também que a vida é o tempo todo uma troca, é dar e receber o tempo todo, né? E a gente não perde nada. Tem cliente que fala, fiquei 10 anos com o plano, foi 10 anos perdido. Eu falei, tá louca? Que 10 anos perdido? Não foi 10 anos perdidos. Você conseguiu experiência ali, a pessoa com o perfil desse cara, com a energia dessa pessoa, não vai mais fazer com que você se conecte. Por quê? Porque você já veio aqui me procurar. Você vai ressignificar tudo isso e vai sair com uma tremenda lição de vida disso tudo. Você só ganhou, daqui por diante você só vai ganhar. Então, eu aprendi isso, né? Então, quando eu não sei, eu falo que eu não sei, sabe, Alex? Eu sou muito eu, muito eu. Eu não quero ser a certinha. Eu falo que... não deve misturar o pessoal com o profissional. Tá, tudo bem, mas parte da minha vida, eu conto para ela, né? Para ela entender que se eu sair de tal situação, ela também consegue. Então, esse foi o meu ponto de vista, assim, né? Ser terapeuta de uma forma diferente, de uma forma que acolhesse e ao mesmo tempo que aconselhasse, e ao mesmo tempo que mostrasse uma luz no fundo do túnel, uma pessoa que não julga, que ela se sente segura em contar o maior dos segredos dela para mim, que não vai sair daqui. Hoje em dia eu trato família inteira, e nenhum sabe do outro.
do que a gente conversa aqui. E isso é legal. Eles conversam entre eles lá, depois falam, nossa, achei que você tinha falado. Falei, meu trabalho não é fofocar. Meu trabalho não é esse. Vocês conversam entre vocês. E cada um aqui é de uma forma diferente, né? Então tem tudo isso, Alex. Então, o meu diferencial é isso. É a pessoa que entra como cliente e daqui a pouco a gente é amigo. Entendeu? A gente vai, a gente fica tão íntimo que já perde toda aquela coisa certinha, sabe? Então, assim, é muito legal. E eu gosto disso. Não é uma mesa que vai separar a gente, né? Não é um diploma que vai me fazer superior. Não. Eu sou igualzinho. Eu grito, eu falo palavrão, eu me estresso, eu faço algumas coisas na vida igualzinho as pessoas que chegam aqui. Entendeu? Então eu só gosto de ser muito eu. Eu falo palavrão nas minhas consultas, então, aí meu cliente também já fala palavrão e a gente fica tudo. Então, assim, nossa, é muito gostoso, né? A primeira sessão, a pessoa tá nervosa, a pessoa não me conhece, então é uma sessão mais séria. Depois que ela vem vindo, na segunda, terceira semana, a gente já virou super amigo. E eu gosto disso. As pessoas confiam em mim, tanto que confia que indica para amigo, indica para ex-marido, ex-namorado, para o padrasto, e assim a coisa vai, Alex. E eu gosto muito dessa aproximação que eu tenho com todos os meus clientes, todos. Tem clientes que nem passam mais comigo, e tá aí fala, beleza, tudo bem com você? Vai tá? Então a gente continua ainda com vínculos, mesmo não fazendo terapia mais, né? Vem aqui uma vez por mês, ou a cada 3 meses, só para dar aquela relembrada, ou fazer um reiki, ou fazer alguma coisa assim, e a vida segue. Por quê? Porque ele já conseguiu aquilo que ele queria, ele já conseguiu estabilizar, porque a ansiedade não tem cura, mas ela tem controle. A partir do momento que a pessoa consegue controlar a ansiedade dela, a vida dela está normal, né? Então não precisa mais estar fazendo diretamente, né? Vem aqui para conversar, eu tiro uma dúvida. E assim, então, essa foi a chave, Alex, ajudar a pessoa de um jeito diferente de médico e de psicólogo e de psiquiatra, né? É um jeito totalmente diferente, que eu enxergo a pessoa ali com amor mesmo, com carinho, eu abraço, eu beijo, sabe? E a gente brinca, a pessoa entra aqui chorando, daqui a pouco você me conhece, daqui a pouco a pessoa já está sorrindo, enxugando as lágrimas, porque eu tiro a pessoa, eu tenho essa coisa que eu puxei do meu pai, que é alegria, entendeu? A gente está lá numa dificuldade, mas a gente quer estar sorrindo, né? A gente está... E eu passo isso para meus clientes, deixa a vida mais leve, entendeu? Quando eu abria a geladeira, não tinha nada para comer lá, eu falava assim pro meu marido, você vai querer o quê? Você vai querer presunto, mussarela, um suco de laranja? Quer que eu faça uma lasanha, alguma coisa? Só tinha água e ovo na minha geladeira, entendeu? Para quê? Para não pesar isso, para não ficar aquele clima que nem me deixou uma depressão a ponto de querer cometer o suicídio, né? Tentei 3 vezes suicídio, né? Então, assim, quando eu aprendi, né, que eu falei aí, então eu levava a vida com mais leveza, mesmo não tendo nada, não tem R$1, mas na minha cabeça estava bombando no meu banco quântico lá, que eu tinha milhões lá, e eu ficava nessa energia do dinheiro. E aí eu fui me levantando, né? Então, assim, essa virada, até eu chegar aqui, o porquê do querer é no intuito de ajudar mesmo, tá? A minha cliente, é verdade. Ela deve estar comentando do choro, que eu faço rir. Eu deixo a pessoa chorar, desabafar, e depois a gente conta uma piada e tá tudo bem para sair dessa frequência baixa. Beijo, Elaine. Bem-vinda, Elaine. Da minha página, a Elaine diferente, né? Uma Elaine com H e com Y, olha que Já a primeira sessão eu já escrevi tudo errado na vida dela. O Igor tá te perguntando se você atende online, porque ele falou que a mãe dele sofre de depressão e tem dificuldade de ouvir as palavras vindo dele, tá? Falou que você é maravilhosa aí, gostaria muito. Obrigada. Uma Paula depois, Igor. O Igor é tarólogo também, já tá o convite para ele estar aqui. Tem teu canal aqui no YouTube pra gente aqui, Igor. Pô, o Igor tem uns vídeos muito bacanas lá no YouTube também. E, poxa, legal gerar essas conexões, né, Paula? Porque eu acho que olha lá para trás,
caramba, né, meu? Puta, a gente tá ficando velho, né? Então a gente tá ficando velho. Você tem noção que a gente, meu, acho que a gente se conheceu, deve ter, cara, uns 25, 26 anos, talvez por aí já, porque 3 no mínimo tem, Paula. No mínimo, no mínimo. Eu acho que foi lá para 97, 98, porque eu já tinha saído da cadeira de roda, né, Alex? Eu usava o quê? Bengala na época, né? Eu acho que eu usava Bem, bengala já na época, né? deixa eu ilustrar bem certinho, tipo, quando a gente se conheceu, você estava subindo a rua de Bengala com aquela calça preta listrada do grupo dos Cobras. Você se lembra disso? Lembro, é verdade, gente. Eu não dançava, mas eu tava lá no meio. Verdade. É as Então, amizades. Nossa, os cobras foi assim, nossa, foi a pessoa que foi um dos primeiros ali que nunca me tratou com indiferença nenhuma. Nem, e queria me ensinar a dançar ainda. Eu falei, que ridículo, gente. Me deixa quieto aqui. Aí meu irmão dançou, né? Mas assim, é maravilhoso. Olha, deixa eu só comentar aqui. Eu atendo sim online e agora, Alex, eu também estou com remédios quânticos, né? Que é da física quântica, né? Uns remédios vibracionais, né? Que eles atuam aí direto aí nas células, que faz esse processo também de desintoxicações das emoções, livrando aí os órgãos, né? Das doenças. Então, trata doenças e também vai fazendo todo o processo aí de limpeza, né? E eu já indiquei para todos os meus clientes, aí estão usando, e é maravilhoso, né? Então, assim, para uma pessoa que vai fazer atendimento online, é bom, a gente faz uma consultoria e tal, e aí eu indico, o remédio chega na casa, né? E faz o tratamento em casa. Isso é maravilhoso. E uma não agride o organismo, né? Não agride o estômago, né? Geralmente é o estômago que começa a arder de tanto remédio, né? É mais uma coisa aí que eu fui aprendendo pensando no bem-estar, né? Dos meus clientes aí com carinho, né? o Alex colocou aqui, na verdade, a bengala dela naquela época servia pra bater em qualquer pessoa que olhasse torto pra ela. Eu não sei como eu não tomei uma bengalada dela, velho, mas olha, eu era tipo assim, só que de bengala. Cada semana a Paula tava com uma bengala nova. Brincadeira, né? Bom, pelo menos assim, né? Naquela época eu te conheci, deu uns 15, 20 dias a bengala, brincadeiras à parte, né? Mas é porque era muito desafiador, né, Paulo? Eu acho que daquela época Nossa, a gente precisando muita coisa, muita coisa, muita coisa, e de repente tinham muitas coisas acontecendo ao redor. Por isso que eu vejo, assim, eu sei que eu acho que o atendimento clássico, mais na questão da psicologia, ele é muito mais, de certa forma, reservado, contido em alguns pontos dele. Eu, particularmente, não atendo cliente, aliás, não atendo paciente, atendo cliente. Eu acho que se eu tivesse num movimento, por exemplo, onde eu fosse para a área clínica, que eu mexesse com distúrbios mentais mais profundos, mais fortes, talvez até então, talvez, até deixaria um certo distanciamento. Por uma questão de segurança minha e da própria pessoa. Por mais que a gente vá entendendo que o que cura mesmo, o processo que dá certo é a sintonia, né? Porque você estava dizendo aí, é muito difícil alguém vir para um processo de mentor, de coaching, e ficar, e de repente, os 2 meses que a gente está vivendo muita coisa, está compartilhando muita coisa, e não terminar com, no mínimo, uma energia de gratidão que vai conectando você com a pessoa, né? Mas tem casos nesse sentido. Porém, eu acho que mesmo assim, a questão da ideia que a pessoa tem que uma instituição externa vai prepará-la para o campo terapêutico, na minha percepção, e eu posso estar errado, e é só a minha percepção, não funciona. Pelo menos para mim não funcionaria. Tá? Você trouxe uma coisa que é comum a todas as pessoas que passaram por aqui e estavam nesse processo. A sabedoria em forma de amor pelo conhecimento. Porque eu, quando vou trabalhar com coisa, eu sempre indico, eu acredito muito que todo o processo de mudança estrutural, ele tem sim uma parte que é o atendimento, a gente está ali, está atendendo, gera muitos estímulos, ressignifica, amplia a mente da pessoa para ver as coisas que ela não viu. Mas se ela não tiver essa consciência de que é só como se você desse um passinho para ela, começar a buscar esse conhecimento para que ela faça essa reforma íntima, vamos colocar essa palavra, de dentro para fora, porque eu acho que essa autonomia que a gente ganha quando a gente percebe, fala, caramba, meu, putz, eu sou o problema da minha vida. Ah, beleza, se eu sou o problema, eu vou me transformar em solução. Só preciso aceitar
discussões, eu preciso aceitar o tempo das pessoas que eu errei, porque algumas eu vou chegar para conversar e elas vão compreender de cara, outras não, mas tá tudo bem, porque eu só preciso tirar de dentro de mim aquilo que me afeta e sentir que eu estou bem, ou deixa o campo aberto. Se a pessoa ela quer conectar, beleza, se ela não quer conectar, tá tudo bem, é com ela, meu, passei a bola, Sim. né? Acho que todo esse movimento que vai acontecendo na nossa experiência de vida, ele é muito profundo, porque você começa a fazer um processo de reprogramação mental muito denso no sentido de intensidade. Leitura, leitura, vídeo, livro, reflexão, 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 leitura, leitura, e pare, pensa na história de vida. Pô, você fica esquisito, você fica uma pessoa meio diferente. Eu tive dificuldade com isso no começo, porque de repente você não consegue mais conversar com todo mundo, e veja bem, não é que você não consegue porque as pessoas não estão ao ponto de conversar, não é isso. É porque você tá numa vibe que você não quer falar, velho, sobre política, né? Você não quer falar sobre futebol, você não quer falar sobre essas coisas. Você tá num momento que tem muita coisa interna acontecendo. Então é até um momento que muitas vezes, e acho que é bem comum aqui, a gente fica mais introspectivo, a gente vai se afastando um pouco mais, porque é um momento, né? E é interessante porque você falou da ciência, eu tive com o Adriel aqui no canal, a live dele tá aqui. E o Adriel, ele é o primeiro piloto de avião cadeirante do Brasil. E, meu, conversar com o Adriel fez perceber que eu é que sou deficiente, velho. Porque o Adriel, o cara é piloto, o cara faz crossfit, o cara pratica esporte radical, entendeu? Foi lá pro X Games lá, pô, dar os mortal de cadeira de roda, fazer vários movimentos, é um cara que tá antenado. Cara, tipo, é muito louco isso, né, Paula? Porque quando a gente começa a interpretação, como você disse, eu não te vejo deficiente, você não tem uma energia, eu acho que é até estranho, né? Como é que você vê isso hoje? É porque não tem um certo peso nessa palavra, assim? Tem, eu não Deficiente. gosto. Pode Eu falar. não gosto dessa palavra, né? Deficiente. Tira o D, né? Tira o D. Você fica eficiente, né? Porque assim, eu nunca me aceitei como deficiente, talvez por não ter nascido e por não querer que as pessoas me tratem como deficiente, né? Eu não me importo da maneira como eu ando. Isso daí nunca foi um problema para mim, né? Agora, assim, eu me vejo como uma pessoa normal, com alguns limites, né? Eu tenho umas limitações aí, né? Tipo, subir escada sem corrimão, se não tiver uma parede, alguma coisa, eu fico lá. Mas eu aprendi uma das coisas que a deficiência me fez, né? Me tirar ali não sei se nem vergonha, né? De pedir ajuda. Né? Então, a deficiência veio nisso também, me ajudou nisso também, de pedir ajuda, seja pequena, seja grande, preciso pedir, porque senão as pessoas não entendem, né? E aí, hoje em dia, assim, eu sou muito, que nem você falou, eu dei palestras, eu sou louca para dar palestra, eu gosto de chegar lá e falar, de deixar, eu falo 3 horas de deixar, entendeu? Tem aquela coisinha, aquela ansiedade, aquele frio na barriga, mas depois de 2 minutos, 3 minutos com o microfone na mão, aí ninguém me segura mais, né? Então eu sempre fui assim, né? Eu sempre gostei de passar o conhecimento. E aí eu nunca me vi. E aí as pessoas também não me veem. E se veem, fala pra mim, nossa, entendeu? Como é gostoso conversar com você, né? Como é leve conversar com você, né? Então, E aí eu fico feliz nisso, né? Porque eu cheguei, nesse pilar eu cheguei onde eu queria, né? Que é fazer com que as pessoas me conheçam pela minha inteligência, pela que eu sou, pelo meu caráter, e não, me julgar pela maneira como eu ando, como eu me visto, ou pelas minhas tatuagens, ou pelas coisas, né? Enfim. Então, é isso que é assim que eu vejo, né? Eu sou uma pessoa normal, com algum tipo de limitação, e todo mundo tem, né? Tem gente que tem como é que fala? Tem problema com altura, é uma limitação da vida dele, né? Tem gente que não pode comer nada com lactose, é uma limitação, e a minha limitação é essa, não consigo correr, bicicleta eu consigo, mas andar de patins não. Então, assim, as limitações normal, de uma pessoa normal, né? Então, e isso sou eu que tenho que sentir para me conectar com pessoas com cabeça aberta, né? E é isso que eu aprendi também, né?
Então, nossa, a minha vida é maravilhosa. Independente se eu tenho alguma pedra no calçado ou não, eu fico muito orgulhosa de mim por hoje eu saber lidar com isso. Porque eu nunca soube lidar com nada na minha vida. Era só porrada e pedrada, eu revidava, não aceitava, e isso só me destruiu. Isso só me destruiu. Né? Me levou ao vício, me levou ao sentimento de culpa, que eu entrei numa autodestruição na minha vida, que aí eu me sentia culpada até por meu pai de ser alcoólatra, né? Porque ele jogou na minha cara que ele só começou a beber mais depois que eu tive a paralisia. Então, assim, hoje eu saberia lidar, né? Mas na época não. Então eu fui criando escudos, eu fui sendo uma pessoa ruim, eu fui sendo uma pessoa de poucas palavras, eu fui me tornando, sei lá, né? E aí a vida só me maltratava. E aí o que eu aprendi que eu tenho que melhorar a maneira de como eu lido com as coisas que acontecem, né? Eu tenho que sempre, no pior momento que eu esteja passando, eu tenho que achar a gratidão, eu tenho que ver a gratidão em outras coisas. Em outras coisas que eu digo assim, eu estou com um problema de saúde, então eu tenho gratidão no quê? Eu tenho uma casa para morar. Eu não pago aluguel, graças a Deus. Eu tenho um carro, graças a Deus. O meu filho está com a saúde impecável. Eu sou grata por isso. A minha filha está com a saúde impecável. Eu sou grata por isso. Então, a gente não foca no problema. Eu foco no que já está bom, né? E aí, depois que eu diluir isso, né? Que eu for ali, o primeiro impacto sempre mexe com a gente. Mas depois, quando a gente vai diluindo com a cabeça fresca, né, Alex? Eu vou pondo as coisinhas em cada gaveta, eu vou guardando, vou resolvendo o que eu quero mexer agora, o que eu não quero eu vou mexer depois, e aí eu vou aprendendo a lidar com isso, sem ofender ninguém, sem magoar ninguém, sem cair na frequência baixa, e aí eu vou aprendendo a lidar com as emoções, né? Então, isso, para mim, eu tenho o orgulho de ser quem eu sou, né? E graças a Deus as pessoas hoje em dia também enxergam isso, até a minha mãe reconheceu, né? Então, assim, é a pessoa que eu mais, assim, não que eu busque a aprovação dela, isso eu nunca busquei, entendeu? Mas vindo dela, que ela está vendo, ela viu a minha transformação, para mim, assim, foi muito bom. Falei assim, agora, daqui em diante, é sempre dar mais orgulho, né? Porque ela sempre falava que eu nunca dei orgulho para ela. E hoje eu dei, né? Então, assim, continuo dando e vou continuar aí. E isso foi muito bom para mim, né? Assim, mexeu bastante comigo, né? Porque a minha mãe é de poucos elogios. Então, quando ela fala alguma coisa... Então, o reconhecimento dela, né? E eu gosto desse reconhecimento por quê? Porque eu estudei, caramba, eu gastei, eu estudei noites e noites, eu estava no fundo do poço, né? E eu saí disso e ela viu tudo isso também, né? Então, para mim, foi importante. O meu pai não conseguiu ver, mas a minha mãe, graças a Deus, ela conseguiu ver toda a minha transformação, né? A minha família viu, né? Eu sou muito grata e eu estou orgulhosa de mim, da maneira com que eu lido, né, com tudo isso aí. E assim, né, Alex, a gente vai construindo, não é da noite para o dia. As pessoas que conversam com a gente acham que a gente nasceu assim, ou que foi da água, foi da noite para o dia, e não é. Né? Então, aí 4 anos antes de eu começar, foi assim, mais um tempo, né? Então, foi que desde quando eu tive a paralisia, eu estou vindo num processo. Desde quando a gente nasce, ou quando a gente está na barriga da mãe, a gente já está num processo, né, de desenvolvimento. Então, e vai continuar aí até o final da vida. Agora, as pessoas que não aceitam, esse tipo, né, fica resistindo aos problemas, né, cabeça, mente muito fechada, eu nem gosto muito de estar, que nem você falou, né, eu também não converso, as minhas amizades hoje são limitadas, não é todo mundo, que eu não que assim, você vai conversar só com pessoas que falam na mesma língua que você, não, eu tenho amizades aí, sabe, diversas amizades,
Só que eu não entro mais nisso, que nem política. Não vou brigar, não vou discutir política. Eu tenho a minha visão lá, quem for lá vai mudar a minha vida? Não, eu vou trabalhar, eu vou ter que continuar fazendo todas as minhas coisas, né? Não vou discutir isso, né? Eu vou discutir então porque eu não... porque isso que você faz é besteira, porque isso é espiritismo. Até isso eu já ouvi, entendeu? E aí eu falo assim, olha, se a senhora acha que isso aqui é um centro espírita, por que a senhora veio? Né? Eu faço essa pergunta. Não, porque me indicaram. Assim, então eu vou te explicar para a senhora o meu trabalho. E aí eu começo, falo assim, eu trabalho com o emocional da pessoa. Eu não trabalho com religião. A religião é da senhora. É o teu Deus, a tua espiritualidade, isso lá da porta para fora. Aqui dentro eu vou trabalhar a sua mente, o seu comportamento. Aí, assim, a pessoa ela começa, às vezes fica até sem graça. Por quê? Porque já entra num julgamento. Ela nem sabe o que é uma terapia holística, uma terapia quântica. Mas eu não discuto mais. Já cheguei, Alex, aqui negar. Eu quero renovar o contrato. Eu falei, não. Falei para a pessoa, não, o meu trabalho acabou aqui. Entendeu? Mas por quê? Mas eu quero... O que eu fiz? Eu falei, o que você não fez, Cristo, ser humano? Você não fez. Você faz meditação que eu peço? Não. Você tomou o chá que eu falei? Não. Você faz o caderno da afirmação? Não. Você faz a técnica de trazer a mente para o agora? Não. Você faz... Não. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vai gastar o dinheiro com o que você quiser e dê o seu horário para quem quer evoluir, para quem quer mudar, sabe? Eu não vou perder meu tempo com você. Eu falei assim, Alex. Entendeu? Fui grossa, sei lá como é que eu fui. Só que a pessoa, para cada saída que eu dava para ela arrumava 3. É o tipo de pessoa que se vitimiza demais, entendeu? Demais. Ela nem deixa você concluir, ela já fala, mas é porque eu não tenho paciência. Entendeu? Eu dei 6 meses, Alex, para ele mudar a maneira como ele pensa. Ele não mudou. Aí queria renovar, mas 6 meses. Eu falei, não, eu não quero o seu dinheiro. Entendeu? Eu não quero, sabe? Não quero. Eu quero pessoa que quer mudar. Entendeu? Que pelo menos tenha aquela curiosidade, né? Para ver se para provar para mim que o que eu faço não funciona. Isso eu gosto. Agora, vim aqui, eu dou N coisas para fazer. Mexo aqui no computador, mostro slides e não sei o quê, né? Mando um vídeo. Tem uma cliente aqui, tô com a pulseira da reclamação, tá dando certo. É técnica, entendeu? Minha cliente, né? Tão fofa ela. Então, aí assim... então, a pessoa tem resultado, Alex, só que eu não vou ficar batendo, não vou discutir. Então, eu atendo as pessoas que eu vejo, eu dou oportunidade, eu dou a chance. Não muda, não faz nada, então sai. Entendeu? Eu não me prendo assim nessas coisas. A hora que tem que chamar atenção, tem que chamar atenção. Viciada aqui, independente químico. Você está usando para entrar na minha sessão? Não. Na outra, você está fazendo? Não. Alex, eu fiz um reiki nele, a energia foi assim, ele passou mal aqui no meu consultório. Aí eu sentei e falei assim, agora você não vai mentir para mim. Falei assim, você está querendo mentir para mim? Aí ele falou assim, estou usando já faz um tempo, sabe? Então aí a gente começou a fazer o trabalho, aí eu falei para a mãe dele, falei assim, olha, eu não vou cuidar do teu filho, porque não está na minha ossada mais. Né? Então, ele vem aqui, ele está vindo para provar para vocês alguma coisa, mas ele não está melhorando, entendeu? E nem sei se vai dar certo você internar ele. Né? Então, assim, tem coisas que eu pego no pé, Alex, às vezes, assim, eu tenho, porque a pessoa está me pagando para ela ter uma melhora, certo? Então, eu tenho que pegar no pé, eu tenho que ficar cobrando algumas coisas ali. A partir do momento que eu vejo que a pessoa está mentindo para mim, coisa boba, né? Coisas que eu não ia falar para os pais dele que ele tinha tido recaída, até porque eu entendo de recaída, né? Mas aí eu falei assim, não, você não quer. E aí foi todo um processo. Aí eu falei tudo o que ia acontecer na vida dele, tudo. Aí depois de um tempo ele mandou mensagem para mim, fala assim, nossa, Paulo, aconteceu isso. Aí depois, né, que ele terminou lá e tal. E agora ele perdeu tudo que ele tinha, tá? E assim, ele está recomeçando, né? E eu quero muito acreditar que ele esteja sóbrio.
né? Então, assim, eu aprendo tanto, Alex, tanto, e eu posso ter errado também, né? E a gente vai aprendendo com os erros aí também, né? Com os clientes, a gente vai aprendendo, a gente vai errando, e aí vou melhorando, mas o intuito é sempre ajudar, né? É sempre, porque não adianta eu querer que a pessoa mude, Alex. O meu querer não funciona para o outro, né? Não tem como eu falar, você vai melhorar, você tem que melhorar, você tem. Não existe isso. Na minha cabeça, não entra. A pessoa, ela tem que querer, ela tem que ter essa abertura de querer prosperar na vida dela, né? De querer mudar, de querer fazer algo novo, porque do jeito dela já viu que não deu certo. A ansiedade continua, a depressão continua, as brigas continuam, a doença continua. Então, do jeito dela, já não está dando. Então, tenta Eu te entendo isso, porque de um tempo para cá eu comecei a desenvolver, porque eu acho que tudo é um fluxo de troca. Eu acho assim, ó, quando a gente vai fazer uma sessão com alguém, tem uma troca de energia. Às vezes a energia é densa, porque não tem como não ser. A gente está ali, a gente está filtrando muitas vezes a energia, a gente está depurando a energia de uma certa forma, está transcendendo, está trocando. Quando de repente a pessoa ela vem nesse estado, porque eu acho que algumas pessoas elas acham que só o fato dela, tipo, eu paguei um processo de mentor, eu paguei uma terapia, eu paguei um coach, e isso aqui vai resolver. Aquela coisa, a pessoa ela vem pro processo, mas ela ainda vem não protagonizando a própria mudança, ela ainda vem projetando muitas vezes que o que eu vou fazer, o que você vai fazer, o que o terapeuta vai fazer, vai gerar retorno. Eu tive muita dificuldade de entender, porque um dos meus mestres, vou colocar assim, é uma pessoa muito próspera, e aí eu perguntei uma vez para ele, cara, por que você não abre uma margem das suas turmas de treinamento para pessoas que não têm condição de fazer o pagamento? E ele falou assim, cara, isso é muito complexo, porque normalmente não é uma regra, mas grande parte das vezes, não é que a pessoa não tem como fazer o pagamento, é que ela não valoriza. Então, se eu tenho uma pessoa que veio lá, me pagou, vamos colocar os treinamentos dele, 5, 6 mil reais. A pessoa pagou, ele tem um padrão de 6 mil reais. De repente, ele traz uma pessoa que não valorizaria aquilo, ele mexe com a energia da turma. E também tem uma coisa, eu acho que assim, você sabe que a gente vem de famílias simples, graças a Deus não nos faltou nada em termos de comida, de morar na rua, nada disso, mas famílias simples, famílias que não eram bastardo financeiramente e tal. Então, como você mesmo disse, Paulo, acho que as pessoas elas olham a gente dentro desse momento e muitas vezes dá a impressão de que foi um caminho linear. Quando eu tive a primeira experiência com todo esse movimento de autoconhecimento, isso foi muito transformador para mim. E na época eu me endividei lá, parcelei o processo lá, sei lá, 20 vezes para mais. Eu cheguei pro gerente e falei, ó, faz em quantas der. Quantas der eu vou fazer, porque era a única forma. Aí quando você vivencia esse processo de transformação, você fala, caramba, mas espera um pouco. Isso aqui tem muita humanidade nesse processo. Mas e se eu não tivesse condição de pagar esse valor? Então eu sempre tive uma coisa comigo de deixar um acesso. Isso é bom, isso é ruim. Por quê? Porque se eu não desenvolvo, e demorou para me desenvolver isso, porque eu tinha muito receio de parecer mal educado ou ríspido, mas eu acho assim, de repente você tem um trabalho que ele tem um valor elevado. Você coloca esse valor, às vezes, em 10, 20%. Não vai muito. Tipo, há 2 meses atrás eu montei uma mentoria de 1 mês, R$ 100. É ridículo isso. É ridículo. Entendeu? R$ 100, um mês de mentoria? Sinceramente, tem gente que não compra porque vai falar, não presta. Mas o que eu observo, Paula? Eu acho que tem gente que precisa de uma oportunidade. Só que aí é que tá. Se você tem esse processo de abrir para a pessoa, de facilitar, de entregar o teu melhor, e a pessoa não valoriza, poxa, peraí, qual a autoridade no sentido de influência que ela tá te dando? Porque eu te procuro para você me ajudar, aí você me direciona naquilo que eu preciso, eu saio do seu consultório, eu desligo a câmera, e eu simplesmente esqueço, cara. E aí você começa a ter aquele sentimento de falar assim, putz, beleza, a primeira sessão passa, às vezes é um alinhamento. A segunda sessão você até tem uma certa paciência. A terceira sessão você vê que não vai sair, porque a pessoa
é o que você falou, ela veio buscar o processo por algum motivo externo, ela está querendo mostrar algo para alguém, de repente é uma pessoa que está querendo reatar um relacionamento e disseram, mas vai procurar ajuda, e ela veio só para dizer isso, mas ela não vem com essa vontade. E aí, para mim, o que começa a acontecer? Começa a ficar chato. Começa a ficar chato, porque eu falo, putz, meu, quando eu tenho uma sessão com uma pessoa em várias sessões e a pessoa ela não se permite, eu não consigo evoluir. Aí eu fico fazendo, em vez de eu fazer 8 sessões de uma construção incrível, eu faço 8 primeiras sessões. Porque a pessoa, ela não tem tempo para ver um vídeo, ela não tem tempo para nada, cara, e aí é muito complicado. Então eu acho que você não está errada, porque, bem pelo contrário, Paulo, eu acho que esse posicionamento, ele faz com que você consiga abrir para pessoas que realmente estão ali a fim de fazer. Porque existe um bastidor desse trabalho que nós fazemos. Por mais que nós façamos trabalhos diferentes, de uma certa forma eles vão para um caminho muito similar, e a gente sabe como que é o bastidor desse processo, no sentido de você estar bem, de você estar canalizando tua energia, de você de repente saber que você tem um dia que você tem um atendimento com uma pessoa, cara, e você precisa, de repente você acorda e você não acorda muito bem. E aí, eu vou levar essa energia para essa pessoa? Entendeu? Eu não posso fazer isso, porque a gente sabe, a gente tem essa consciência de que o que eu estou sentindo transfere aqui para você e você para mim, e a gente pode estar rindo um pro outro aqui, mas se o que tiver no nosso inconsciente não é isso, então eu acho que chega um ponto de propósito, sabe? Eu acho que é aí que tá, porque na verdade é esse propósito que transcende o financeiro, no sentido de falar, meu, eu tenho propósito no que eu faço. Você quer ter a solução? Eu não me importa se eu vou ficar 10 horas fazendo uma sessão com você se for preciso. E eu sempre digo isso para as pessoas e eu acho que você deve ter esse approach muito parecido. Quanto mais você se dedicar, mais eu vou te entregar. Porque se você se dedicar... Putz, cara, essas 8 sessões vão virar 30. Mas se você só vir, não dá pra fazer milagre, né, Paulo? Não tem como. Não. É uma criança. É o que eu falo aqui, sabe? As terapias que eu faço, Alex, eu faço assim diversas, né? Porque eu gosto de ter um leque. Porque não é todo mundo que gosta de reiki, não é todo mundo que gosta de barra de água, não é todo mundo que gosta de uma ventosa. Então, assim, eu tenho várias terapias aqui. Só que eu sou clara com os meus clientes, né? Por quê? Porque eu falo assim, a terapia aqui, todas que eu fizer, é um processo de limpeza, é um processo para harmonizar a tua energia, para alinhar os teus chakras, porque cada chakra toma parte ali, toma conta, né, da energia de um órgão ali, né, para você não adoecer. Mas a verdadeira terapia é lá fora, é como você lida com as suas questões. É como você vai reagir a uma crítica. Ninguém reage bem numa crítica. Mesmo que seja aquela construtiva, né, com a energia de criticar mesmo, ninguém reage. Como é que você reage a um estresse, a uma situação de estresse? Como é que você reage quando alguém bota o dedo na sua ferida? Como é que você reage, né, com uma perda? Né? Como? É lá fora que é essa terapia. Aqui dentro, eu vou te ensinar os caminhos, eu vou abrir a sua mente, eu vou expandir, eu vou dar informação para você. Mas a tua parte é lá fora. É como você vai lidar. Né? Então, você traz os problemas para mim, como é que foi a sua semana, como você lidou com isso, tal, e aí a gente vai estudar, a gente vai ver. E aí eu dou um conselho, eu vejo, olha, eu tenho a tabelinha aqui das frequências, eu mostro, né? Então, a gente conversa todas as sessões, uns 15, 20 minutos, antes de fazer qualquer outro tipo de terapia de limpeza, né? De alinhamento do chakra, porque isso também eu gosto muito da reflexologia, porque eu consigo sentir onde está a energia parada e qual órgão que está a energia parada, e aí falar, olha, você está com cristalzinhos no estômago, aqui no seu pé deu isso, o que é isso? É porque você não está sabendo lidar com alguma situação, é uma situação que não te caiu bem, você está ali, ó, com o abacaxi atravessado, e está fazendo mal para o seu estômago, aí você vai ter azia, vai ter um refluxo, vai ter uma má digestão, a barriga vai inchar, aí o cliente fala, putz, eu já estou com isso. Eu falei assim, o corpo fala, está falando o tempo todo, né? Ah, mas
mas isso de agora, não. Isso é de um tempo atrás. A gente não sabe quanto tempo. Tem alguma coisa no passado que você precisa digerir, que você precisa lidar melhor com aquilo? Tem alguma coisa que alguém te falou essa semana, no mês passado, que você precisa? Então é isso. Tem muita gente que acha que as doenças que aparecem hoje foi o resultado de um sentimento, uma coisa de 1, 2, 3 semanas atrás. E não é. É coisas que você vem carregando de anos. E aí chega no fim. Por que no fim da vida a maioria das pessoas estoura um monte de doença, né? Por quê? Porque você vem carregando, você não soube lidar. Isso não é culpa sua, porque às vezes é aquela coisa, é a educação que você teve, são as crenças que você foi acreditando. E aí, você não conhece terapia, ou você não quer passar no psicólogo, porque é para louco, né? Porque você não precisa. Então, assim, e o teu corpo está mostrando isso. Você não quer um coach, você não quer nenhum profissional, porque você sabe tudo, né? Porque você está ótimo, e o corpo lá, bombando gastrite, bombando dor no joelho, nas articulações, engordando, sabe? E tá lá, não, tô bem. Né? E aí chega no final da vida, tem um monte de coisa lá. E o que é isso? Resultado das escolhas de quando era jovem. Eu estou colhendo o resultado de quando eu era mais nova. Problema no joelho, tive que fazer cirurgia. Por quê? Porque há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu precisava trocar, eu ri disso. Eu precisava trocar meu aparelho, e aí aquela coisa, não tenho tempo, mas é porque eu não queria mesmo, eu estava cansada, eu queria chegar do serviço, dormir. E aí foi indo. O que aconteceu? 20 anos apertando no mesmo lugar, esmagou o meu ligamento do joelho. Fiz a cirurgia. Fiz a cirurgia para tirar o pedaço e esmagar. Até o médico falou assim, o que você fez? Aí alguma coisa na sua perna? Eu falei, não. Mas o que aconteceu? Eu não sei, doutor, tá doendo, eu não consigo pôr o pé no chão, eu não sei o que. Aí vai fazer raio-x, tomografia, ressonância. Aí deu esse esmagamento. Aí quando eu fui com o aparelho, na volta lá da consulta, ele falou assim, quanto tempo você usa esse aparelho? Eu falei, esse aqui faz pouco. Mas eu fiquei que já faz uns 10, 15 anos com o mesmo aparelho, e ele era menorzinho. E é justamente onde estava a fivela. Entendeu? Então, o que eu tirei disso, Alex? Falei assim, olha só, a escolha que eu fiz há 10 anos atrás, hoje, e eu fiz a cirurgia na pandemia, hoje então eu tenho uma cirurgia por conta de uma escolha que eu deixei de fazer, eu deixei de ter uma atitude lá atrás e veio hoje. Então não foi E tudo isso é dessa maneira que a vida flui. As suas escolhas hoje vai ter resultado quando tiver 80, 90 anos lá. Aí não adianta, não quero ficar numa cama, com 90 anos numa cama. Então você está fazendo o que hoje para você não ficar na cama? Você está se exercitando? Você está fazendo alguma coisa que você gosta? Você está dançando? Não gosto de academia, mas gosta de dançar? Está dançando? Mas não, você está fazendo uma coisa? O que você está fazendo para que alguns anos você não fique lá numa cama, dependendo de um filho seu, né? Então, assim, são escolhas, a vida é feita de escolhas. Então, se eu escolho hoje não fazer nada, então eu vou colher isso lá. E é também uma escolha, né, Alex? Não escolher já é uma escolha, né? Então, é fazer as suas escolhas agora, não ficar só, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu aprendi assim, você tem 5 coisas para fazer, então no dia você tem que fazer pelo menos 3 coisas que você se propôs a fazer. Porque aí você vai reprogramando a sua mente, você vai dando comandos para ela, você vai treinando a sua mente a sair ali da sua zona de conforto. Por quê? Porque você treinou ela só falar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas o seu corpo não se mexe, né? E a sua mente, ela vai te sabotar, né? Porque ela tem aquela coisa de querer deixar você fora do perigo, né, Alex? Então, assista mais um episódio, aí depois você faz, depois você vê, depois você liga, depois você manda, você agenda lá um médico, né? E a mente vai ficar, e você, com o seu corpo sedentário, aí, vai querer ficar ali. E a sua mente entende como uma recompensa. Tirei ela ali do perigo, né? Do perigo de sair. Então, assim, é muitas coisas assim que eu fui aprender. Hoje, Alex, acho que tanto para mim quanto para vocês e tantos outros profissionais que já estão anos aí,
é um pouco mais fácil. Mas a gente também entende a jornada de quem está começando agora, né? Ai, Paulo, eu quero ser igual você, assim, desse jeito, tranquilo, que está. Você nem parece que sofre, eu falo. É treino. O segredo é treino. Você estuda, você pratica e você treina todos os dias. Todos os dias você tem que dar uma vitamina para o seu cérebro, igual você dá para o seu estômago. Né? Então, como que a mesma maneira que você cuida do seu organismo, você cuida da sua mente, você cuida do seu espírito, você cuida da sua vida. Como que você cuida deles? É com amor ou é depois eu faço, depois eu vejo, depois eu vou? Então é assim, Alex, as nossas escolhas, né, ela tem muito... E eu venho ainda num processo de resultados, assim, de coisas que eu senti lá atrás. Né? Então, eu estou com um problema nas mamas, no estômago, eu tive o intestino torcido. Quem que torce o intestino, Alex? Entendeu? Quem que torce? O que é o problema do intestino? É não perdoar, é ressentimento, é raiva, é não resolver as coisas, né? E isso vem de agora? Não, agora eu estou bem, agora eu lido. Mas são coisas que eu senti lá atrás. É vingança, entendeu? E agora estourou. E como que eu vou lidar com isso? Com amor, com carinho, com chegar, entender que hoje eu não sou mais aquela pessoa. Aquela pessoa de lá atrás morreu. Hoje ressurgiu uma nova Paula, né? Uma nova mentalidade, uma nova pessoa que assim enxerga a vida de uma outra maneira. Só que o meu corpo, ele falou, olha, tem que resolver isso daí. Ainda até fui buscar, né? O que será que tem mais aqui, né? Será que está no meu inconsciente? E fui fazer o Ho'oponopono, e fui investigar a minha vida, né? E aí, fiz o exame lá, distorceu, não inflamou e tá tudo bem. Só que o que avisou? Por quê? Eu demorei muito para fazer escolhas, né, Alex? Foi culpa minha? Não. Porque eu reagi às coisas conforme eu tinha consciência naquela época lá. E eu me perdoei sobre isso, sabe? Desejar tanta coisa ruim para as pessoas que veio pegar em mim. Porque não existe o outro para o universo, né? Para a lei da atração não existe o outro. Então, tudo que eu desejei do outro retornou em mim. E, assim, deu aquela, né? Bate e volta. E retornou agora, que eu sou terapeuta. E agora eu consigo lidar. E agora a gente está indo com amor, com calma, com carinho, abraçando tudo isso. Mas eu sei aonde eu quero chegar hoje, né, Alex? Então, assim, a vida me ensina ainda. Quando eu acho que eu penso agora, não tem mais nada. Aí vem um negócio e fala, nossa, tem que lidar com isso. E até quando meus clientes vêm contar da vida, e aí me dá uma coisa assim, fala, nossa, eu também preciso limpar isso em mim. Entendeu? Eu tenho essa crença, gente, eu tenho essa crença. E assim, então são coisas que eu acredito muito que é Deus, o universo, me mostrando o que eu ainda tenho no meu inconsciente que eu preciso limpar. Né? E aí eu presto muita atenção nisso, eu observo muito, eu observo até a maneira, Alex, quando eu conto meu passado, eu vejo que eu já estou entrando numa vibe, assim, que eu estou ficando, eu já corto, eu já mudo, sabe? Porque eu não quero entrar nessa frequência, ainda tem algumas coisas para resolver, né? E às vezes eu percebo isso quando eu estou contando a minha história. Eu amo o meu passado, amo, mas eu ainda perceber que tem alguma coisa que vai me atrapalhar, eu paro, mudo o foco, e aí no meu íntimo, quando eu estiver ali sozinha, eu vou escrever o que é, o porquê que eu senti isso, o porquê que eu ainda sinto, né? E vamos mudar isso daí. Porque é isso que eu aprendi, né, Alex? Essas coisas assim que hoje em dia eu presto muito mais atenção em mim, na minha vida, como eu sou, do que o outro está fazendo. Do que, você viu fulano, não sei o que lá, eu nem vi. Você viu o que está acontecendo, isso, aquilo? Eu não, o que está acontecendo, entendeu? Aí eu fico sabendo, às vezes, aqui pelos clientes, né? Porque eu acredito assim, ó, o que eu tiver de saber, a informação vai chegar para mim, entendeu? Eu não acompanhei nada do Covid, eu acompanhei o que meus clientes traziam para mim, né? E aí eu senti compaixão, né? Eu perdi uma cliente também pro Covid, eu fiquei muito emotiva, fiquei muito assim,
fiquei muito para baixo, é uma pessoa que passou na minha vida, assim, como, sabe, trouxe muita alegria, muita... E foi embora, né? E aí chegava no dia dela e ela não entrava, sabe aquela sensação, aquela coisa assim? E aí, o que eu fiz? Processo de limpeza, gratidão por todos os dias que eu passei por ela, a todas as nossas risadas, a todos os, sabe? E assim a gente foi, né? E assim eu tratei a família quase inteira dela também. E aí eu fui vendo também a evolução, né? E como a terapia, ela faz diferença, Alex, uma pessoa, sabe? Como ela lida com a morte, quando a pessoa ela tem esse olhar holístico, né? Assim, em questão da morte, né? Ela aceita, ela passa pelo luto um pouco melhor, vamos dizer assim, né? Ela começa, ela chora, ela tem todo o processo do luto, mas é um ajudando o outro, era bonito de ver, sabe? Era uma coisa, assim, impressionante, coisa que eu não vejo, vamos supor assim, na minha família, né? Se alguém morre lá, aquela coisa do pesar, sabe? Aquela, é diferente, então a mente, ela sabe que ela está num processo de luto, mas mesmo assim ainda ela consegue achar gratidão em alguma coisa. E é diferente. Assim, a pessoa que está de fora assusta, mas não está sentindo nada, mas não sei quem morreu. Por que você não está... que parece que quer ver a pessoa nos prantos, né? Quer ver aquela sofrência, quer ver aquela coisa. E a pessoa ela consegue lidar com a morte, né? Com a perda da doente querido ali, de uma maneira mais leve. E isso não significa que ela não está sofrendo. Ela está sofrendo. Só que ela está lidando melhor com isso, né? E foi assim, impressionante. E eu percebi nessa época aí o quanto isso faz diferença nessa questão aí, né, de perda, até também não só de morte, mas de emprego. Eu fui mandada embora, mas eu estou ciente que vai vir um emprego melhor, né? Eu estou preocupada, assim, com conta, mas com o dinheiro que eu vou... A mente dos meus clientes já começa a ter criatividade para assim, não ficar naquele desespero, entende? E logo arruma mesmo. Às vezes arruma até antes que fala do seguro-desemprego, e fala, não deixou nem... A vida é movimento, filho, vamos embora. Então, assim, Alex, mas eu só tenho a dizer assim, que é muito gostoso. Eu gosto, eu aprendo, eu aprendi, e essa vida, para mim, assim, é o que é uma das coisas que faz muito sentido na minha vida. Foi a terapia holística, a terapia quântica, essa coisa de conhecer a mente humana, como é que ela trabalha para a gente, como o corpo, a mente, eles sempre estão querendo nos ajudar. E a gente entende a doença como uma coisa mal, uma coisa ruim, né? Uma coisa que veio para te atrapalhar. Na verdade, não é por esse lado, né? A doença está ali mostrando alguma coisa que, né, emocional, uma ferida emocional aí, e é questão de você resolver consigo mesmo, né? Então, o tempo todo, começa e termina em você, né? E isso daí... Foi. Eu vou depois que eu vou conversar com o Adriel e vou ver como é que tá a agenda dele, vou ver a sua agenda, porque se vocês estiverem abertos, eu vou convidar vocês depois para a gente fazer uma live no programa Encontros, que deve ser Conexões por enquanto, tá? O nome tá a definir ainda na segunda-feira, porque eu acho que tem uns temas muito bacanas para a gente conversar. Eu queria, na verdade, te agradecer bastante, Paulo, porque foi muito bom falar contigo. Já faz tempo que eu tô para te chamar aqui no canal, muitas coisas foram acontecendo, mas agora tá aqui. A live vai ficar gravada aqui no canal, vou compartilhar contigo se quiser. Vá pro YouTube também. Olha, seja sempre bem-vinda. Eu queria que, pra gente finalizar, você, de repente, refletisse um pouco no sentido de tudo que você foi vendo, vivenciando, auxiliando, e deixasse uma mensagem de luz para a gente fechar com chave de ouro para as pessoas que estão aqui acompanhando com a gente. Olha, a mensagem que eu deixo, não espere do outro para ser feliz. Foi uma coisa que eu levo também para a vida, isso, né? Às vezes a gente fica aí dependendo de dinheiro para ser feliz, de alguém que nos ame para ser feliz, né? E não, a felicidade está dentro, né? Tá com a gente, né? Então, quando você se ama,
Quando você ama estar na sua companhia, vendo um filme, vendo alguma coisa, todo o resto vem agregar. Então, eu acredito assim, que não espere nada para ser feliz. Nada, nada, nada. Nenhuma doença parar, um filho nascer, sabe? Não espere nada, porque a vida é hoje, né? E esse presente que a gente tem é a vida. E às vezes assim, a gente liga o automático e esquece que a vida é passageira, né? Quando abrir o olho, você já está lá com 80, 90 anos. Por quê? Porque passou a vida trabalhando para ter dinheiro para fazer as coisas, né? E aí as coisas foram passando no seu olho ali e você não percebeu porque estava ocupado demais. Então, às vezes, o bom é você chutar o balde aí e viver a vida. Vai viajar um pouco, separe um tempo, se planeje, faça alguma coisa que você gosta, né? Realmente aquilo que você gosta. Eu acho que isso é viver, né? Isso é uma terapia também, né? É você, às vezes, se desligar aí para fazer alguma coisa, nem que seja para você ir no cinema sozinho, ou sei lá, ou com alguém, mas fazer algo que você gosta. Eu acho que isso traz a vida, isso aí acende a luz, né? Você se amar, você ser feliz, não esperar nada, nem ninguém para ser feliz, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu posso estar passando aí para vocês. É o que fez sentido para mim e eu espero aí que faça sentido para vocês também. Que legal, Paula. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo por você ter aceito o convite. Obrigado a vocês que ficaram aqui. Alberto, digo para você que nós estamos com um clãzinho novo lá. Se quiser, me chama no Zap lá. Nos tempos, né? Tava eu já ia te chamar. Mas brincadeiras à parte. Paula, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Muito bacana. Tinha certeza que ia ser uma live muito fluida, muito tranquila. Ó, passou aí, deixa eu ver. 1h45 quase e a gente nem viu. Nossa. Mas a ideia de deixar no podcast era essa mesmo, não ter preocupação com o tempo, com o assunto, porque você viu, flui. E eu tenho certeza que quem estava aqui com a gente, que fez sentido, se conectou e tirou o melhor. Muito obrigado, Paula. Vocês sigam aqui do Livecast, siga a Paula. Sejam bem-vindos ao Mindcast também. E um grande beijão, minha querida. Obrigado, viu? Nada. Tchau, tchau.